A paz do Senhor, crianças! Deus abençoe a vida de vocês grandemente. A tia está muito feliz que estamos juntos novamente para nós aprendermos mais uma lição, para mais uma aula, que é a tia Lourdiane, professora da classe dos primários, da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, pastor presidente Douglas Batista, e a nossa missionária de lei, que é a nossa coordenadora, a qual tem nos dado essa oportunidade de aqui estarmos para ministrarmos a palavra do nosso Deus. Amém? Tudo bem com vocês, crianças? Glória a Deus, com a tia também. Com a tia tá tudo bem. Amém? Mas antes de nós começarmos a nossa aula, vamos fazer a nossa oração, vamos falar com o nosso Deus, com o nosso Papai do Céu. Agradecer por mais um dia, por mais essa oportunidade. Aqui estamos para aprender a sua palavra. Tá bom? A tia vai falar e em sequência vocês vão repetir, tá certo? Que a tia vai orar, tá bom? Vamos falar com o nosso Deus. Papai do céu, muito obrigado por mais um dia, por mais essa oportunidade de estar em Tua presença. Senhor, abençoa a minha família, a minha igreja, o meu pastor, a tia Dirley. Senhor, que eu venha aprender e guardar a Tua palavra em meu coração. Em nome de Jesus. Amém, amém, crianças. Agora nós vamos aprender, estamos em um novo trimestre, uma nova lição que nós vamos aprender, que hoje vai ser a lição de número 2. Crianças, o título da nossa lição é assim: fazer a vontade de Deus não é fácil. Vocês vão entender o porquê desse título da lição de hoje, porque o tema central dessa nova lição fala assim: conhecendo a vontade de Deus. Então, nós vamos aprender, nós vamos conhecer qual é a vontade de Deus para nossas vidas, tá bom? E o nosso memoriação fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Vamos tentar repetir com a tia vai falar, e em sequência vocês falam, tá bom? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4 e o versículo 13. E o nosso texto bíblico, crianças, está no livro de Juízes, capítulo 7 e o capítulo 8, tá bom? Aí a tia vai tentar resumir, essa história para vocês. Vai ser uma história, vai ser uma lição falando sobre a obediência. Obedecer ao nosso Deus, crianças, é muito bom, Quando a gente obedece a Ele se agrada e Ele nos abençoa grandemente, Ele nos honra, tá bom? Então, é a lição que nós vamos aprender hoje, que fazer a vontade de Deus muitas vezes não é fácil, mas se Ele está conosco, nós podemos todas as coisas, assim como nossa memoriação falou. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Crianças, vocês já sentiram medo de alguma coisa? Vocês sentem medo de alguma coisa? A tia sente. Quando a tia sente, a tia coloca diante do Senhor para que aquele medo vá embora e a paz dele venha reinar em meu coração. Então se você sentir medo de alguma coisa, coloque diante dele, que ele repreenda, ele tira esse medo e a paz dele reina em seu coração. Amém? Então, crianças, o povo de Israel, eles viviam assim, amedrontados, viviam com medo, de um povo aí, de um povo inimigo que oprimiam, a vida deles. Então, eles viviam assim, crianças, eles viviam em covas, eles viviam em cavernas, porque eles se escondiam, sabe de quem, crianças? Dos midianitas e dos amalequitas. Esse povo aqui, crianças, oprimia o povo de Israel. Mas, crianças, Deus permitiu
que eles oprimissem o povo de Israel. Sabe por quê? Porque o povo de Israel estava fazendo o que era mal diante do Senhor, né? Eles estavam fazendo coisas que desagradavam ao nosso Deus. Eles estavam adorando outros deuses, né? Que em Êxodo capítulo 20, né? Versículo 1, versículo 2, fala que não devemos adorar, não devemos prostrar a nenhum Deus. Devemos só adorar ao nosso Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Então, só adorar a Ele. Então, Deus tirou o povo do Egito, né? Deus operou tantas maravilhas. Aí, o povo de Israel começou a se afastar do Senhor, né? E o Senhor, Ele não estava se agradando. Então, esse povo aqui, né, oprimia o povo de Israel. Por isso que eles viviam assim, escondidos, né? Por quê? Quando eles plantavam, eles tinham seus animais, aí vinham os midianitas, os amalequitas, e saqueavam, e tomavam, né? Eles destruíam as suas plantações, né? Tomavam os seus animais, né? Matavam os seus animais. Então, eles oprimiam muito o povo de Israel. Aí, o povo de Israel, crianças, só vivia assim, amedrontados, com medos. Mas, crianças, chegou um tempo, né, que eles começaram a clamar ao Senhor. Começaram a orar, clamar, que eles não estavam aguentando mais, né, tanto sofrimento por causa dos midianitas e por causa dos amalequitas. Então, Deus, Ele escolheu um homem, crianças. Um homem chamado Gideão. Mas Gideão também, crianças, vivia assim, ó, com medo, amedrontado. Certa vez Gideão, ele estava, né, debaixo de uma árvore, estava malhando trigo em um lagar. O que é um lagar, tia? Um lagar era o lugar onde as pessoas colocavam as uvas, né, e pisavam nas uvas. Ó, pisavam ali nas uvas. Mas Gideão, ele, né, pegava o trigo, vocês estão vendo aqui, ó. Eles pegavam o trigo, levava para este lugar e aqui ele separava, né, colhia todo o trigo, né, para que o povo, os midianitas, não vissem, porque se eles vissem, crianças, eles saqueavam, eles pegavam, né, do povo, então eles tinham que fazer tudo escondido. Mas enquanto Gideão ele estava embaixo de uma árvore, malhando trigo no lagar, crianças, apareceu o anjo do Senhor e falou assim para Gideão: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí Gideão falou assim, crianças: mas Senhor, se o Senhor está conosco, por que estamos sofrendo tanto? O Senhor operou tantas maravilhas lá no Egito, né? O Senhor se afastou de nós, né? Tanto sofrimento. Como é que o Senhor está conosco, Senhor? Aí o anjo do Senhor fala a segunda vez para Gideão: Gideão, vai nesta tua força. Aí Gideão fala assim: mas eu, Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai. A minha família, a tribo de Manassés é a mais pobre. Eu não tenho condições, Senhor. Aí o anjo do Senhor fala pela terceira vez, crianças, para Gideão: Gideão, o Senhor é contigo, Gideão. Mas Gideão, crianças, ainda estava assim, ó, amedrontado, né? Estava com medo. Aí ele falou assim: se o Senhor está comigo, então eu quero um sinal. Gideão pediu um sinal. Aí Gideão foi, preparou uma comida, trouxe a comida e colocou diante do anjo, crianças. Aí o anjo, né, com seu cajado, tocou ali naquela comida, né, e ali tomou conta de toda aquela comida, pegou fogo, consumiu toda aquela comida, crianças. Aí, de repente, o anjo do Senhor, ele desapareceu, ele saiu, né, na frente de Gideão. Aí Gideão falou assim: ai, era o Senhor que estava falando comigo. Agora eu sei que é o Senhor. Mas vocês acham que Gideão, né, tinha se conformado, crianças? Não. Gideão, ele pediu mais um sinal, crianças. Ele pediu mais um sinal. Ele falou assim:
Senhor, se o Senhor realmente está comigo, eu quero que amanhã de manhã, logo cedo, esta lã aqui, ela amanheça toda molhada e em volta tudo seco. Então, crianças, quando foi logo cedo que Gideão, ele foi olhar, crianças, a lã estava toda molhada. E na palavra de Deus fala, crianças, sabe o quê? Que Gideão, ele encheu uma taça, crianças, cheia de água, porque a lã estava muito molhada. Então Deus agora deu um segundo sinal a Gideão que realmente estava com ele. Mas Gideão, vocês acham que ele se conformou? Não, Gideão ainda não se conformou. Gideão agora faz uma terceira prova com Deus. Fala assim: Senhor, se realmente o Senhor está comigo, se por minha mão, né, o Senhor vai livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas e dos amalequitas, que agora esta lã, ela amanheça toda seca e em volta tudo molhado. Então, crianças, vocês acham que Gideão, ele conseguiu dormir? Eu acho que não. Quando foi logo cedo que Gideão, ele foi olhar, a lã estava toda sequinha e em volta estava tudo molhado. Então agora Gideão teve a plena certeza que o Senhor estava com ele, que Deus era com ele, crianças. Então, Gideão mandou mensageiros para várias pessoas. Então, veio muitas pessoas, crianças, até Gideão, né? Se reuniram, se juntaram aquelas pessoas. Mas o nosso Deus, que Ele é o conhecedor, né, do nosso coração, dos nossos pensamentos, né? O Senhor falou assim para Gideão: Gideão, muito é o povo que está contigo, Gideão, né? Para que eu possa livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas e dos amalequitas. Tem muita gente, Gideão, para que vocês não venham dizer: ah, minha mão, né? Minhas mãos foram poderosas, né? Nosso exército era grandioso, porque sabe quantas pessoas tinham, crianças? Tinham 22 mil pessoas. 22 mil homens, criança. Então, Gideão com certeza ia conseguir vencer essa batalha, né? Mas o Senhor falou assim: Gideão, diga aos medrosos e aos covardes que voltem para suas casas, voltem para suas famílias. Sim, crianças, desses 22 mil, só ficaram 10 mil crianças. Então, os 12 mil crianças, eles voltaram para suas casas, para suas famílias, eles estavam com medo. Então, o Senhor fez mais uma prova com Gideão. O Senhor falou assim para Gideão: Gideão, vá com esses 10 mil homens, porque só sobrou 10 mil homens, criança. 12 mil voltaram para suas casas, para suas famílias, só ficou 10 mil. Então, Deus falou assim: Gideão, leve esses 10 mil homens até a um rio, né? E lá eu vou provar, né, a você quem vai com você ou não para esta batalha. Aí, crianças, né, Deus falou assim: Gideão, o povo que se abaixar para tomar água, como um cão, como um cachorro tomar água, vocês já viram o cachorro tomando água, né? Com as patinhas deles, lambem aquela água, não é, crianças? Então, os homens que fizerem isso, né, forem até a água e lamberem a água, esses não irão contigo. Mas aquele que levar a mão até a água e levar a sua boca, esse irá contigo. Por quê, crianças? Porque se você se abaixa todo para tomar a água, você não está vendo quem está ao seu redor, né? Ao seu derredor, criança. Você não está observando. Mas se você só abaixa aqui a sua mão para pegar, né, a água e levar a sua boca, você está em prontidão, você está, observando se está vindo, né, algum inimigo, algum adversário, né? Você está atento, você está vigilante,
Entendeu, criança? Então, desses 10.000 homens, crianças, só ficaram 300 homens. 300 homens que ficaram com Gideão. Então, crianças, voltaram 9.000 crianças e 700 homens. 9.700 homens voltaram. Só ficou Gideão e os 300. E agora? Gideão tinha 22.000 homens. Aí depois tinha 10. E agora só tem 300 homens. Aos nossos olhos, né, criança, é até impossível. Como é que Gideão vai vencer, né, um grande exército, os amalequitas, os midianitas? Mas Gideão estava fazendo tudo o que o Senhor estava mandando. Gideão estava obedecendo ao Senhor. Então, quem obedece ao Senhor é vitorioso, criança. Então, Gideão, né, fez tudo o que o Senhor ordenou para que ele fizesse. Gideão, crianças, né, o Senhor pediu para que ele pegasse, né, buzinas, né, pegasse tochas e pegasse os seus cântaros, crianças. Então, foi isso que aconteceu, né? Gideão dividiu, né, o povo em 3 grupos. Um grupo de 100 ficou de um lado, o grupo de 100 ficou de outro lado e o outro grupo de 100 do outro lado. Todos com suas buzinas, com seus cântaros, com as suas tochas. Aí Gideão falou assim: quando eu começar a tocar a minha buzina, vocês do outro lado comecem a tocar. Vocês do outro lado comecem a tocar, quebrem os seus cântaros, né? Levantem suas tochas. Então, crianças, Gideão, ele pegou o seu cântaro, todos pegaram seus cântaros, crianças, e quebraram seus cântaros, tocaram as suas buzinas, crianças, e com a sua tocha levantada, porque na palavra de Deus fala que com sua mão esquerda eles levantavam as suas tochas e com a sua mão direita as suas buzinas, as suas trombetas. Aí eles diziam assim, criança: pelo Senhor e Gideão, espada do Senhor e Gideão. Vamos falar com a tia? Pelo Senhor e Gideão, espada do Senhor e Gideão. Então, crianças, quando os amalequitas, os midianitas, eles ouviram, né, aquelas barulhos de trombetas, crianças, e ouviram o barulho dos cântaros se quebrando, e eles viram aquelas tochas acesas, eles disseram assim: isso é Gideão e o seu grande exército, e agora o que é que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Aí, criança, a mão de Deus, que é poderosa, né, foi ao encontro desses amalequitas e midianitas. Eles ficaram tão confusos, tão amedrontados. Agora são eles que estão amedrontados, apavorados com Gideão e os 300 homens que eles achavam que era um grande exército. Se Deus está com eles, então, crianças, não há nada impossível. Então, de repente, eles mesmos, crianças, pegaram as suas espadas. E então começou ali, né, um ao outro, né, matando. Eles começaram a fugir, começou uma grande destruição. Eles mesmos, crianças, se destruíram. Gideão não precisou usar uma espada. A única espada que Gideão ele usou foi a espada da obediência. Ele obedeceu à voz do nosso Deus e eles foram vitoriosos. E esse exército aqui, criança, foi destruído pela mão forte do Deus Todo-Poderoso, né? E Deus usou a vida de Gideão. Então, crianças, a obediência, crianças, é muito importante, viu, crianças? Obedecer ao nosso Deus, obedecer a palavra do nosso Deus é muito importante, crianças, porque aqui na palavra de Deus é o manual, né? Se a gente quer ter uma vida vitoriosa, né, esse aqui é o manual, né, que nós temos que aprender, né? E aqui ensina tudo, criança, que nós devemos obedecer ao nosso Papai do Céu, tá bom? E a tia separou aqui 2 versículos aqui, ó, que diz em Atos capítulo 5, versículo 29, fala:
nós devemos obedecer a Deus, porque é melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor, Ele se agrada, crianças, da obediência, né? Se obedeceres ao Senhor, tudo correrá bem. Jeremias, capítulo 42 e o versículo 6. Como a gente deve obedecer ao Senhor? O que essa lição, criança, traz para a nossa vida, né? Para nós, para a nossa edificação, né? Que devemos ser crianças obedientes, né? Obedecer aos nossos papais, à nossa liderança, aos mais velhos, né? Não devemos mentir, né? Porque a mentira não agrada ao Senhor. Devemos sempre falar a verdade, porque o Senhor abomina a mentira. Então devemos sempre falar a verdade. Crianças, se a mamãe e o papai de vocês pedirem para vocês fazer alguma coisa, faça, eles confiam em você, tá bom? Não tenham medo, né? Obedeça ao seu papai e à sua mamãe, né? Se vocês tiverem medo de alguma coisa, perguntem, né? E eles vão lhe ajudar. Assim foi com o Gideão. Gideão, ele viu que não tinha condições, ele teve medo, né? Dessa grande missão, né? Dessa responsabilidade. Mas o Senhor era com ele. Então o Senhor é contigo, criança. Amém? O Senhor diz nesta manhã, o Senhor é contigo, criança valorosa, criança valente. Amém? Então, nós devemos sim ser crianças obedientes. Então, Gideão venceu, né, os midianitas, os amalequitas, né, porque ele obedeceu ao nosso Deus. Amém? Porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém, crianças? E como a gente deve obedecer ao nosso Papai do Céu? Lendo a sua palavra, porque na Bíblia, né, a palavra de Deus diz o quê? Orai sem cessar. Então, crianças, peguem a Bíblia de vocês, leiam um versículo, um texto, uma passagem que vocês, né, gostam. Então, sempre meditar na palavra de Deus, porque Ele se agrada. E é também obedecer a sua palavra, porque na palavra de Deus diz, meditar nela dia e noite. Amém? Também devemos orar, porque diz na sua palavra o quê? Orai sem cessar. Devemos sempre orar, orar quando acordar, orar quando fazer suas refeições, orar quando for dormir, orar quando estiver doentinho. Então, sempre orar, falar com o nosso Papai do Céu. Amém? Que Ele se agrada. E também, criança, devemos louvar, sempre louvar, porque da boca da criança sai o perfeito louvor. E todos quantos têm fôlego, louve ao Senhor, porque Ele se agrada. Amém, crianças? Porque obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Vamos cantar com a tia? Vocês conhecem esse corinho? Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Amém, crianças? Então, crianças, não tenham medo de nada. Coloque todos os seus medos, tá? Suas angústias, suas preocupações diante do Senhor, que esse medo vai sair. Tá bom? Que essa palavra fique aí no seu coraçãozinho, certo, criança? Porque Gideão, ele se achava o menor da sua casa, né? O mais pobre, mas o Senhor era com ele, porque Deus estava dentro do coração dele, né? Que ali havia um homem valente, corajoso, né? Ele tinha medo, mas quando ele decidiu confiar, acreditar no Senhor, então ele foi vitorioso. Amém, crianças? Então, Deus abençoe a vida de vocês grandemente. A tia está muito feliz porque nós estamos aqui juntos, né? Nós aprendemos essa palavra gloriosa. Então, o Senhor é contigo, criança, tá bom? Tenha força, não tenha medo, que Ele está contigo. Não tenha medo de fazer a vontade dEle, criança. Se você, né, tiver a oportunidade de falar de Jesus para o seu amiguinho,
Fale, Jesus vai colocar as palavrinhas certas na sua boca. Se for orar, Jesus vai estender as suas mãos, né? Vai lhe usar. Viu, crianças? Convidar pessoas, né, seus amiguinhos não evangélicos para ir à igreja quando acabar essa pandemia, né, que vocês retornarem aos templos. Então, crianças, não tenham medo, falem de Jesus, cante, louve a Ele, que Ele se agrada, tá bom? Porque o Senhor Ele se agrada, né, de crianças obedientes. E devemos sim sempre obedecer que está aqui, ó, na palavra de Deus, né, que é a Bíblia Sagrada, porque um dia, crianças, nós vamos morar lá no céu, né, com Jesus. Então devemos andar, né, em retidão, né, sempre obedecendo os mandamentos, né, a palavra do nosso Deus. Amém? Então, a tarefinha que a tia vai passar para vocês é que vocês meditem, leiam, com a ajuda da mamãe e do papai, o livro de Juízes, capítulo 7 e o capítulo 8, tá bom? Que foi sobre a história que nós aprendemos hoje, que você vai entender, né, toda a história, todos os detalhes, que é uma lição, que essa lição foi maravilhosa. Então, não tenha medo. Se o Senhor está com você, você pode todas as coisas. Amém, crianças? Então, vamos agora fazer a nossa oração e falar com o nosso Papai do Céu, tá bom? Vocês vão aí repetir o que a tia vai falar, certo? Papai do Céu, muito obrigado por mais essa lição, por mais essa aula, que eu possa, Jesus, guardar a Tua palavra em meu coração. Jesus, tira todo medo, toda angústia do meu coração, que a Tua paz venha reinar em meu coração, na minha casa. Jesus, que eu possa guardar, colocar em prática a Tua palavra. E me usa, Jesus. Me usa, Jesus, aonde eu estiver. E que possa sempre fazer a diferença. Porque o Senhor está comigo. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Deus abençoe a vida de vocês. A tia está morrendo de saudade de vocês. E a paz do Senhor. E fiquem com Deus, crianças.